fazer. Hoje nós temos um fenômeno muito maior, que é o crescimento e surgimento de coronéis de polícia, delegados de polícia, hoje concorrendo para o cargo de deputados. Então, hoje existe muito mais. Eu acho que eu posso citar aqui, pelo menos aqui, uma dezena. Exatamente. Ou seja, em primeiro plano, existe uma espetacularização do inquérito policial, das prisões, né, para que haja uma promoção pessoal dos coronéis e dos delegados e, consequentemente, aspiração a cargos públicos. Como o senhor avalia isso? Avalio pessimamente. Eu sou favorável a perder o cargo. Quem quer entrar para a política e é servidor público tem que pedir a exoneração do cargo. Principalmente policial, militar, delegado de polícia civil, defensor público, promotor, juiz, tem que pedir a exoneração. Eu pedi a exoneração. O cargo é estratégico, né, na estrutura do Estado, e quem quer ser candidato pede a exoneração 6 meses antes, que é o que determina a lei em relação ao juiz. Agora, todos esses demais cargos, você mesmo estava mencionando aí vários deputados que são delegados. Tinha que pedir exoneração do cargo. Por exemplo, o Freixo é professor. Por que ele continua segurando o cargo de professor? Ele tinha que pedir exoneração do cargo, porque ele vai acumular aposentadoria. O Freixo, eu quero fazer um desafio a você. Tá? Eu quero que você peça a exoneração do seu cargo de professor. Aliás, o professor Tarcísio, que também é professor, pede exoneração do cargo, porque esse cargo não lhe pertence. Esse cargo tem que ser ocupado por alguém que vá dar aula e vá ocupar esse cargo. Porque quando você fica afastado do cargo, você está ocupando a vaga. Então, vamos fazer o seguinte, Freixo, tenha dignidade e peça exoneração do seu cargo de professor. Você continua na vida política. Porque sabe o que ele está fazendo? O Freixo, eu vou revelar aqui, o Freixo ele está segurando o cargo para ele fazer uma dupla aposentadoria. Ele vai aposentar como professor e vai aposentar como deputado federal pelo Congresso Nacional. Então, isso a Globo não mostra. Isso é vergonhoso, né? Esses camaradas que ficam aí, né, desfilando como pessoas que são honestas, tal, falta de vergonha na cara. Você, Freixo, não tem vergonha na sua cara. Porque se você tivesse dignidade, você teria pedido exoneração do seu cargo de professor, que você está ocupando indevidamente. Você quer acumular aposentadoria. Você é igual a todos da sua laia. Você se juntou a quem existe de pior na política do Rio de Janeiro contra o governador eleito. Vocês deram um golpe de Estado. E vocês usaram muita estrutura do Estado para fazer isso. Mas nós estamos aqui, de pé, junto do povo do Estado do Rio de Janeiro, para poder retomar o governo e fazer com que o povo seja o destinatário do dinheiro público. Por que vocês pararam Comunidade e Cidade? O programa que era para levar saneamento, infraestrutura, saúde, os agentes comunitários da Rocinha iriam fazer trabalho de saúde, iriam ser credenciados pela Secretaria de Saúde, iam fazer coleta de lixo. Eram 2 bilhões de reais para ser usado na Rocinha. Para onde foi esse dinheiro? Outra coisa da Polícia Militar também é importante, mais de R$1 bilhão já foi tirado da Polícia Militar no orçamento de 2021 e 2022. Por isso que agora você está vendo viatura sem manutenção, sem gasolina. Hoje eu fiquei sabendo que a maioria das viaturas está trabalhando com chupeta, porque não tem bateria para os Corolla. Então, meu amigo Zema, você está entrando numa panela de pressão. Então você vai ter que tomar uma decisão de que lado você vai estar nessa panela de pressão. Se é do lado da velha política, que pede cargo, que ocupa a secretaria, que pede orçamento, tem orçamento secreto, tem os cabos eleitorais nos CPRs da vida, ou se você vai para lá para exercer um mandato que lhe foi otorgado pelo povo para fiscalizar o executivo e para levar propostas. Essa relação é republicana. Eu tenho uma outra pergunta para poder te fazer. Essa pergunta eu abri lá na nossa página, @dr.zemoficial, para algumas perguntas. Tem uma pergunta que me pareceu bem interessante, uma pergunta tranquila. O senhor é músico trompetista? O senhor toca um trompete? Num momento, eu estou sem embocadura, né? Mas eu sempre fui um admirador da música. Nós sempre demos muito valor à cultura no Estado. Eu sou governo de direita, mas o governo de direita não é contra a cultura.
Sim. Eu sou músico, eu também sou músico. Sou músico, fui professor de música durante muitos anos, meu pai maestro, e um músico mandou a seguinte pergunta para o senhor. Ele falou o seguinte, que em agosto de 2017, enquanto o senhor era juiz da 6ª Vara Federal, numa ação mandamental 016-191156, impetrada pela empresa que organiza o Rock em Rio, o candidato deferiu um pedido de liminar para o não recolhimento dos tributos previstos no artigo 53 da Lei 3857, o senhor está lembrado desse caso, em especial, que criou a Ordem dos Músicos do Brasil. Bom, então esclarecendo, esse tributo não tem nada a ver com o papel de polícia, ou seja, ele faz uma reserva de mercado, os músicos que fossem contratados pelo Rock em Rio, os músicos internacionais teriam que ter uma reserva de mercado, teria que ser pago um valor para a Ordem dos Músicos do Brasil. O senhor deferiu a liminar e aí tirou esse valor, ou seja, um valor que diminuiu o caixa da Ordem dos Músicos do Brasil, em prejuízo aos músicos carioca e beneficiou... A liminar foi confirmada pelo tribunal? Foi. Então, eu decidi corretamente. Beleza, está respondida a pergunta. Bom, eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor. Quanto ao ensino de música nas escolas, o que o senhor acha sobre o ensino de música nas escolas? O fato de eu ter decidido como magistrado não significa que eu concorde. Mas como que é isso? Evidentemente que, se você tiver a curiosidade de ler a minha tese de doutorado, eu falo sobre a dimensão política da jurisdição. Jurisdição não é para fazer política. Política é para fazer aqui. Se a decisão foi dada de acordo com a juridicidade da questão, e o tribunal confirmou, juridicamente eu estava correto. Não poderia fazer o contrário, porque eu estaria fazendo política no exercício da jurisdição. Como político... Mas a única fonte do direito é a lei? A única fonte do direito é a lei e a Constituição. A principiologia pode, muitas vezes, tangenciar o uso político da jurisdição. Está na minha tese de doutorado. É só ter a curiosidade de dar uma lida. Sim. E eu sou contra o ativismo judicial e a judicialização da política. Política é para ser feito no ambiente do legislativo e do judiciário. Nós temos que voltar a fazer aquilo que está na Constituição e que a tripartição dos poderes exige. O juiz julga, o legislador legisla e o poder executivo executa, cumpre, cria as políticas públicas. E esse é um caso. Você vai ser deputado, não federal, vai ser estadual. Mas o deputado federal pode levar esta questão para o Parlamento Federal e mudar a legislação, permitindo que, se a decisão está num sentido que exige uma correção legislativa, que se faça através do legislativo. Eu acho justo receber, desde que a lei assim o permita. Então, se precisa fazer correção, façamos, e eu já disse isso para outras pessoas que me perguntaram. É preciso corrigir no Congresso Nacional. Eu não sou deputado federal e nem senador. Eu sou governador. E como governador, se a lei vier para ser sancionada, a nível estadual, nos tributos estaduais, será, do meu ponto de vista, correto. Agora, o que não pode fazer é política com a caneta de juiz.